um assaltante foi preso aqui em Belo Horizonte. Segundo a PM, ele teria cometido outro roubo um pouquinho antes. O suspeito, de 36 anos, pilotava uma moto no momento do crime. Ele usava o uniforme de uma firma de entrega de gás. A vítima contou à polícia que havia acabado de virar na Rua Colômbia, no bairro Sion, região centro-sul da capital, quando foi surpreendida pelo assaltante. Foi muito rápido. Ele só mesmo segurou no meu ombro. Acho que ele segurou no meu ombro para eu não virar, né? Gritei muito alto. Muita gente saiu, os prédios, as pessoas saíram nas janelas. E uma das pessoas que chamou a polícia. Segundo a polícia militar, o rapaz é suspeito de praticar vários roubos na região e já tem passagem no sistema de segurança por tráfico de drogas. O indivíduo aí já procurado, já cometeu vários roubos aqui na área da companhia. E ele estava de semi-liberdade, né? E ao invés de trabalhar entregando gás, estava cometendo roubo. Foi enterrado hoje o trabalhador de 63 anos que morreu soterrado em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Sebastião Terto Pereira prestava serviços de escavação para uma empresa terceirizada que trabalha com confecção de tubulões e foi soterrado por um barranco que despencou nesta obra da fundação de um prédio. Isso aconteceu na manhã de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Sebastião estava a uma profundidade de 7 metros e foi soterrado por cerca de 3 toneladas de terra. Os bombeiros levaram 5 horas para conseguir retirar o corpo. E um homem foi preso em flagrante por contrabando de cigarros no centro de BH. Foram apreendidas cerca de 300 caixas de cigarros falsificados no fim da tarde de ontem. De acordo com a PM, o suspeito não apresentou nota fiscal da mercadoria que veio do Paraguai. O homem já tem passagens por contrabando, ameaças e porte ilegal de arma. Com ele também foram apreendidos 2 celulares e R$7 mil em dinheiro. Um caminhão desgovernado bateu em um ônibus com mais de 20 passageiros. Isso aconteceu em Muriaé, na Zona da Mata, na manhã de hoje. Uma câmera de segurança registrou o momento exato da batida. O ônibus fazia a linha Muriaé-Barão do Monte Alto e passava pelo centro da cidade quando foi atingido. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e 2 passageiras se machucaram levemente. A campanha da vacinação contra a gripe foi antecipada em 5 dias aqui em Minas. Essa campanha vai começar dia 10 de abril e seguirá até 31 de maio. O dia D será dia 4 de maio. A meta é atingir 90% da população dos grupos prioritários. Na primeira etapa, serão vacinadas crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade e também as gestantes. Na segunda etapa, serão feitas as vacinações de todos os grupos prioritários. Os casos de dengue mais que triplicaram no primeiro trimestre em todo o país. Minas Gerais tem mais de 66 mil casos prováveis da doença, com 6 mortes, considerando de janeiro até agora. Só para se ter uma ideia da gravidade da situação, em todo o ano passado, gente, foram um pouco mais de 27 mil registros. Na região metropolitana da capital, um centro de hidratação foi montado para atender pacientes. Flávia ainda se recupera da dengue. Assim que as dores começaram, ela procurou o centro de saúde perto de casa para fazer os exames. O tratamento começou logo em seguida. Muita dor no pescoço eu ainda tenho, nas articulações, né? No pulso, meu pulso ainda dói muito. Dados do Ministério da Saúde mostram o avanço da dengue no país. Somente no primeiro trimestre foram registrados quase 230 mil casos contra 63 mil no mesmo período de 2018. É mais do que o triplo. Os estados com maior incidência, que levem em conta a quantidade de ocorrências por 100 mil habitantes, são Tocantins, Acre, Mato Grosso e Minas Gerais. O número de mortes no país por causa da dengue também disparou. A doença matou 62 pessoas nos 3 primeiros meses do ano, um crescimento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2018. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico para iniciar o tratamento, maior a chance de recuperação. Os principais sintomas da doença são febre alta, manchas na pele, náuseas e dores de cabeça e na região atrás dos olhos. O vírus que está circulando é o tipo 2, ele é mais agressivo e a hidratação ela impede que o indivíduo agrave e leve a ele ao óbito.
Em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi aberto um centro de hidratação para atender pacientes com dengue. A cidade enfrenta um surto da doença, com 13 mil casos suspeitos e 4.300 confirmados. Eu estou sentindo tudo dor. Dor no corpo, nos braços, nas pernas, tudo do corpo. Desde domingo, mas hoje que eu vim procurar o médico. A melhor forma de prevenir a dengue é redobrar os cuidados para acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti. Não adianta ter um quarteirão todo limpo se uma única casa tiver foco. Aquele único foco pode transmitir dengue para várias pessoas. Hoje foi dia da Prefeitura de Belo Horizonte prestar contas do que foi feito na cidade no ano passado. A reunião foi realizada na Câmara Municipal dos Vereadores na tarde de hoje e foi comandada pela presidente da casa, a vereadora Nelly Aquino, do PRTB. O prefeito da capital, Alexandre Calil, do PHS, levou os secretários para apresentar dados setorizados. O encontro durou 1h30 e o plenário ficou lotado. E em coletiva, após a reunião, Alexandre Calil disse que as contas da prefeitura estão em dia e que há 9 operações de empréstimos de crédito, em andamento e que esses recursos estão sendo usados em novas obras aqui na cidade. Até o final do mandato, deverão ser investidos 2 bilhões de reais. Para a gente continuar os investimentos, nós estamos, graças a Deus, nós temos condição, nos organizamos para isso, fizemos projetos para isso. Então, são 9 operações em andamento. Entre bancos internacionais, Caixa Econômica, Finisa, para que os investimentos na cidade sejam feitos de acordo com o planejamento. Nós temos, graças a Deus, cumprido religiosamente com todos os compromissos da Prefeitura de Belo Horizonte. Vamos continuar falando sobre política, fazendo aquele apanhado das notícias mais importantes com a análise do nosso comentarista Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Orion, a gente vai começar falando sobre essa fala e esse comentário do prefeito Alexandre Calil, que apresentou uma situação confortável das finanças de Belo Horizonte, apesar de o governo de Minas estar devendo 560 milhões de reais à prefeitura relacionados a repasses constitucionais. O governo de Minas informa que está em negociação com a Associação Mineira de Municípios para pagar a dívida com todas as prefeituras referentes aí aos repasses constitucionais. O acordo em análise prevê o pagamento dos débitos que não foram feitos pela administração anterior e também o referente a janeiro deste ano. Orion, qual que é o mistério aí, qual que é o segredo da Prefeitura de Belo Horizonte para estar aí com as contas no azul no momento em que praticamente todas as prefeituras do país estão em crise? Inácia, basta não reinventar a roda, o que fez o prefeito Alexandre Calil. Hoje, por exemplo, num clima de harmonia e de paz política com os vereadores, ao contrário do governador do estado e do presidente da República com seus respectivos legislativos, o prefeito apresentou as suas contas e ainda registrou uma queda de 15% na arrecadação do ano passado em relação ao ano anterior, que foram agravadas aí naturalmente as contas pelo não repasse, pela retenção que o governo do estado fez do dinheiro do município, assim como de todos os outros municípios do estado. Apesar disso, dessa queda na arrecadação, o prefeito manteve em dia o salário dos servidores, as contas com os fornecedores e ainda pretende desencadear um pacote de obras para este ano e o próximo, quando haverá eleição, e ele pretende buscar mais 4 anos. Pois é, a gente vai aguardar essa aprovação nas urnas aí, O projeto de reforma administrativa, outro assunto que a gente discute com o Orion, criado pelo governo de Minas, já está sendo analisado pelos deputados estaduais. Mas ontem, a Comissão de Constituição e Justiça acabou não realizando a votação do texto e hoje o assunto aí que iria para plenário acabou não indo. O Orion vai explicar para a gente por quê. A próxima audiência está marcada então para amanhã cedo. Esse projeto tramita em regime de urgência. Orion, os deputados estão falando aí, o pessoal da oposição, que não há consenso, que esse texto chegou lá sem consenso, sem uma negociação prévia. Isso vai dificultar muito a tramitação, Faltam realmente aí acordo e consenso para essa tramitação e votação desses projetos. A proposta de reforma administrativa pode até ser votada, mas corre o risco de ser desfigurada, porque falta esse entendimento. Os deputados querem ser ouvidos e consideram que a proposta do governador Romeu Zema é muito tímida, traz uma economia de apenas 39 milhões de reais para um governo que precisa enfrentar um déficit aí herdado do governo passado de 11 bilhões de reais. Como você sabe, a proposta inicial prevê, então, a redução de 21 para 12 secretarias, de 21 para 7 secretários adjuntos e corta também aí vários cargos comissionados.
Bom, gente, ainda falando dessa relação aí que não anda fácil da Assembleia com o governador de Minas, Romeu Zema, que é do Partido Novo, os deputados também estão pressionando o Zema pelo pagamento dos repasses atrasados para as prefeituras mineiras. Nesta semana, inclusive, a Casa divulgou uma nota pública em solidariedade ao drama vivido pelos municípios. Orion, o governador vai precisar muito da Assembleia, né, da ajuda, da aprovação dos projetos na proposta de reformulação das dívidas do Estado para Minas Gerais poder caminhar. Como é que vai conseguir com esse clima? Sem dúvida, Inácia, a dependência que o Estado, que o governo Romeu Zema tem da Assembleia Legislativa é tal que o próprio governo admite que sem a aprovação de seus projetos de recuperação fiscal, o Estado quebra até o final do ano. Esses projetos, já dissemos aqui, como você sabe, eles prevêem a privatização de estatais como a CEMIG, a Copasa, congelamento de salários, congelamento de contratações. São medidas impopulares. Então é preciso que ele haja esse entendimento, que ele apresente esses projetos aos deputados, discuta com eles e os convença da necessidade de aprovação. Caso contrário, não consegue renegociar a dívida de Minas com a União. E não há plano B além disso. Tá faltando diálogo, então. E agora falamos sobre o ex-governador Fernando Pimentel, do PT. Você deve se lembrar que em junho do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça enviou ações penais contra Pimentel para a primeira instância da Justiça Mineira, aqui em Belo Horizonte. E hoje o Tribunal Regional Eleitoral aceitou uma das denúncias contra o ex-governador, uma delas oriunda das investigações da Operação Acrônimo. Você lembra? Aquela que apura supostos desvios de recursos que teriam ocorrido na época em que Fernando Pimentel era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, isso no governo de Dilma Rousseff. Pimentel terá que apresentar a sua defesa em até 10 dias. Orion, esse é o primeiro processo que está aí tramitando na Justiça Comum contra o ex-governador? Sim, Nácia, foram enviados para Minas Gerais 5 processos contra o ex-governador Fernando Pimentel, 2 ações penais e 3 inquéritos. Dessa primeira ação penal aí que foi aberta, foi aceita pela juíza de Minas Gerais, Luzia Peixoto, então ele terá 10 dias para responder para esses questionamentos. As preliminares do Pimentel foram todas rejeitadas. Nessa acusação, segundo consta a denúncia, ele facilitou, autorizou, ajudou a autorização da construção de aeroporto em São Paulo pela JHSF Incorporações em troca de R$ 5.200.000. O ex-governador nega, mas agora o processo começa a tramitar e tem 10 dias para responder e aí apresentar sua defesa. Tá certo, e a gente vai acompanhar. Obrigada por hoje, Orion. Foi um prazer. Até semana que vem. E trazendo agora um outro destaque para você, centenas de índios protestaram em 2 cidades mineiras na manhã de hoje contra as mudanças no atendimento médico pretendidas pelo Ministério da Saúde. As manifestações foram em Caldas, na região sul, e em Governador Valadares, no Rio Doce, tudo aqui em Minas, né? A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil informou por meio das redes sociais que a comunidade está indignada com o fim do subsistema de saúde indígena, que poderá ser transformado em um departamento. O Ministério da Saúde informou que eventuais mudanças ainda estão em análise. No sul do estado, gente, a BR-459 chegou a ser interrompida por algumas horas por causa da manifestação. Já em Valadares, a BR-116 foi parcialmente interditada. E veja a seguir, o Enem já tem data marcada em novidades para este ano, como a ausência da folha de rascunho e verificação do lanche de todos os candidatos. A Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater fraudes bancárias por clonagem de cartões magnéticos no norte do estado. Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 3 de busca e apreensão de veículos e objetos eletrônicos utilizados para cometer crimes. Segundo as investigações, a quadrilha instalava dispositivos que captavam as senhas e os dados dos cartões de clientes de agências da Caixa Econômica Federal. Os investigados responderão pelo crime de furto qualificado. Estudantes de todo o país já marcaram na agenda lá o baita desafio das provas do Enem. Será nos dias 3 e 10 de novembro. Neste ano, gente, haverá algumas mudanças, como a ausência da folha de rascunho e ainda verificação do lanche ali, abrindo a sacolinha de todos os candidatos. Isso para evitar transporte de materiais proibidos. Quase 8 meses antes da prova e os alunos desse cursinho em Belo Horizonte já estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019. Alguns estudantes já estão a todo vapor.
A gente está fazendo muito simulado e eu faço questão de fazer todos, mesmo os opcionais, porque eu acho que é uma prova de resistência mesmo, sabe? Desde o ano passado eu já venho tentando fazer muito exercício, me preparar psicologicamente, que também é muito importante. E aí, esse ano, eu estou conseguindo conciliar bastante, porque eu já fiz um pouco do meu trabalho nos outros anos. 8 meses é um tempo bem bom para se preparar. Só que tem que começar agora, porque o Enem é uma prova conteudista, cai muito conteúdo. Então, o aluno deve treinar, principalmente o que eu alerto, ele deve fazer simulados, porque através desses simulados é que ele entende o ritmo, a dinâmica dessa prova tão sonhada, né? O desejo de ser médico já é antigo na vida de João Marcelo. Desde pequeno eu já tinha essa vontade, porque minha mãe teve câncer, e eu sempre falava para ela que eu ia querer virar médico para curar ela e tal. E também eu sempre tive afinidade com matérias de biologia, química também, e aí já juntou os dois e manifestando essa vontade de fazer. O estudante sabe que o caminho para a realização do sonho é longo e tem se preparado para o grande dia. O principal é prestar atenção nas aulas, porque os professores são muito bons, e revisar sempre as aulas que se assiste para a matéria ficar na cabeça. Foi divulgado nesta semana o edital do exame, que é a porta de entrada para milhares de estudantes ingressarem em uma universidade, seja ela pública ou privada. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos consecutivos, e seguem basicamente as mesmas regras dos anos anteriores. Basicamente, porque 2019 tem algumas novidades. Não haverá o rascunho para fazer as contas, porque a intenção do governo fazer uma economia nessa aplicação do Enem. Tem que entrar para o dia da prova com apenas objetos permitidos, o estritamente necessário. Eles falaram em entrevista que, inclusive, vão verificar o lanche do aluno. O INEP tem receio do que o aluno está usando no ouvido. Se é uma questão médica, uma questão de direito do aluno, indique isso através de sua inscrição, no dia da inscrição, para que não tenha problemas. A inscrição para o exame custa R$ 85, R$3 a mais que no último ano, e poderá ser feita entre os dias 6 e 17 de maio. Alunos que se encaixam em alguns critérios podem solicitar a isenção do valor e fazer a prova gratuitamente. Que vem a UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, vai selecionar os candidatos de graduação apenas pelo processo do Enem, acabando com aquele processo seletivo próprio, que ocupa 50% das vagas hoje. O restante vinha do SISU, Sistema de Seleção Unificada. A UENG tem 115 cursos de graduação em 15 cidades mineiras, além de Belo Horizonte. E depois do intervalo, você vai ver que a Anatel começou a bloquear os celulares piratas e roubados. Se o seu parou de funcionar, ele pode estar na lista. A Polícia Civil de Andradas, no sul de Minas, investiga a morte de um bebê de 3 meses que aconteceu na madrugada de hoje. Exames realizados no Instituto Médico Legal constataram que a criança teria sido espancada. O pai dela é o principal suspeito dessas agressões. Na delegacia, a mãe da criança disse à polícia que o esposo teria usado o joelho para agredir o filho do casal. O homem foi preso e conduzido ao presídio de Andradas. Os dois, marido e mulher, vão responder por homicídio. E agora um outro assunto: se o seu celular parou de funcionar de repente e ele não está estragado, atenção. Ele pode ter sido bloqueado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, por ser um aparelho pirata ou por ter sido roubado. A medida começou a valer em Minas nesta semana. O Brasil é o 5º mercado no mundo em número de celulares. São mais smartphones ativos do que pessoas. 220 milhões de aparelhos em funcionamento no país, contra pouco mais de 208 milhões e meio de habitantes, de acordo com dados do IBGE. Diante dessa infinidade, você saberia identificar um aparelho pirata? Não faço a mínima ideia. Não sei. Diz que tem uns numerozinhos lá atrás. Não, eu não compro de fonte desconhecida. Não. Ele tem um códigozinho que você fala se ele é ou não. Eu entro na internet e vejo. Se o seu aparelho de celular não faz mais chamadas e nem recebe, saiba que ele pode ter sido bloqueado pela Anatel.
é que a Agência Nacional de Telecomunicações expandiu em todo o país o bloqueio de celulares piratas, ou seja, os que não têm certificação, furtados ou roubados e que foram habilitados a partir de 7 de janeiro. O Júlio, que há mais de 17 anos trabalha com manutenção de celulares, explica como tentar identificar um aparelho pirata. O original sempre vai ter o selo da Anatel na bateria e aqui dentro também ele vai ter uma identificação da própria Anatel. O aparelho pirata, por mais parecido que ele seja, a bateria ela não tem, essa aqui não tem o lacre da Anatel e ele por dentro não tem nenhuma informação da Anatel. O que tem acontecido muito agora é a falsificação, né, do lacre da própria Anatel, que tem sido falsificado. Então isso torna um pouco mais difícil identificar. Mas se você prestar um pouco de atenção na qualidade do adesivo, nas letras, na própria embalagem, você consegue perceber com a qualidade inferior do produto. É também recomendado verificar o e-mail para saber o status do celular, como se fosse uma identidade. Você vai entrar no discador e vai teclar asterisco, quadrado, 06, quadrado, e ele vai apresentar na tela o número de série. Com isso, você consegue acessar o site da Anatel e verificar se o aparelho está homologado ou não para funcionar no Brasil. As mensagens de alerta de irregularidade de aparelhos já estavam sendo enviadas desde janeiro. Em todo o país, já são mais de 244 mil bloqueios e mais de 530 mil mensagens enviadas. Só em Minas Gerais, mais de 20 mil alertas enviados. Este especialista chama a atenção para os perigos após adquirir um aparelho falso. Além dele não funcionar em si, por si mesmo, ele também pode provocar interferências em outros. Porque é um equipamento de radiocomunicação, né? Existe um pequeno risco, né, do aparelho também causar algum dano, né? No caso de uma bateria inadequada, a bateria durante a carga pode explodir, né? A recomendação para as pessoas que receberam um alerta de bloqueio é procurar a empresa ou a pessoa que vendeu o aparelho e buscar os direitos como consumidor. A Anatel ainda recomenda comprar celulares em locais certificados com emissão de nota fiscal. O bloqueio não muda a situação de quem possui aparelhos regulares, sem impedimento por furto ou roubo ou certificados por órgãos internacionais aceitos pela Anatel, a exemplo de quem comprou um celular fora do país. E falamos agora sobre futebol. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, o Cruzeiro encara o Deportivo Lara na estreia da equipe aqui em casa, pela Libertadores, aqui em Belo Horizonte. E quem vai contar para a gente como que a Raposa vai entrar em campo é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. André, esse jogo é aquele que foi adiado porque o time não conseguiu chegar em Belo Horizonte, né? Exatamente. Situação gravíssima na Venezuela, né? A gente tem noticiado isso. E aí tentaram fazer 2 datas, mesmo assim, o pessoal do Deportivo Lara sequer conseguiu sair do país. Agora sim, deu tudo certo, eles chegaram na segunda-feira, vai ter o jogo. E aí o Cruzeiro praticamente o mesmo que goleou o Patrocinense. A única mudança é a volta do capitão Henrique. Ele estava suspenso e aí vai voltar no lugar do Lucas Silva. No mais, é o time que o torcedor do Cruzeiro está praticamente decorando, né? Só o Thiago Neves mesmo que está fora ainda machucado, mas o time é o titularíssimo. Só para a gente explicar um pouquinho, é um time, o Deportivo Lara é da Venezuela, tem nem 10 anos de história, vai completar agora 10 anos e nunca venceu fora de casa. O Cruzeiro estreou com vitória, talvez o jogo mais difícil do grupo lá na Argentina, então é completamente favorito para hoje à noite. E deve ter pouco dinheiro para viajar, então conhece poucos adversários do exterior, né? É outra realidade. O futebol venezuelano tem que se desenvolver muito ainda. Tá certo, amanhã você traz o resultado e a análise para a gente, combinado? Com certeza. Muito bem, nós ficamos por aqui. Querendo rever o nosso jornal, acesse lá youtube.com/TV Band Minas. Amanhã estaremos de volta com mais notícias. Eu te aguardo. Até lá e boa noite.